da pauta, filhas da pauta. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Filhas da Pauta. Eu, Ângela Bezerra. E eu, Margot Ferreira, estamos aqui para trazer hoje um assunto que culturalmente diz muito aos homens, mas nós temos mulheres maravilhosas envolvidas nesse universo. E a nossa convidada de hoje vai contar tudo a respeito de mulheres nas corridas. Corridas de rua, corridas profissionais. Magnólia Figueiredo, uma referência na área. Muito obrigada pela sua presença aqui, Magnólia. O agradecimento é todo meu, né, Ângela e Margot, obrigada pela lembrança, e eu espero que nós possamos contribuir, né, com alguma mensagem que as pessoas, e principalmente as mulheres, elas consigam se ver e, né, se enxergar de fato aquela pessoa que pode ser protagonista da sua história e nessa construção da nossa vida, nossa passagem aqui no plano terrestre. Então vamos começar com você se apresentando. Quem é Magnólia Figueiredo? Bom, Maria Magnólia Souza Figueiredo, ex-atleta olímpica, ainda assim apaixonadíssima pelo nosso estado, pelo nosso município, extremamente bairrista, e que atuei e continuo atuando desde 1975 no segmento esportivo, e dentro da minha formação profissional, principalmente a educação física, porque também fiz algumas outras formações, eu me dedico hoje a prestar serviço dentro das corridas de rua, com a cronometragem eletrônica, né? É um serviço prestado, algumas orientações, principalmente para as mulheres, né? Que elas podem, e também hoje eu coordeno testes de aptidão física no Brasil, né? Então, várias bancas, eu tenho um contrato e aí eu sigo também nessa área. Quantas Olimpíadas, hein, Magnólia? Bom, iniciei a primeira em 1988 em Seul, depois em 1992 em Barcelona, 1996 em Atlanta, no ano de 2000 eu operei no dia que o Brasil embarcou, e depois voltei em 2004. Apesar de assim, foi totalmente inesperado para a classe médica, né? Porque foi uma cirurgia onde eu perdi um músculo da perna, então ninguém, assim, isso foi um feito, segundo a medicina, que não havia probabilidade nenhuma, né? E eu acho que a gente decide as coisas e as coisas acontecem principalmente na cabeça. Mas isso aconteceu exatamente por causa do esporte, por causa dos seus treinos Com certeza, forçados, tudo? Era praticamente né? Foi uma lesão por repetição, e a minha situação ela é mais comum nas bailarinas, né? Não uma pessoa que faz atletismo, e eu fui totalmente... Não é que eu fui desenganada, mas eu não fui estimulada a fazer a cirurgia, ao contrário, né? E aí foram 3 meses de tentativas de tentar convencer um dos médicos, nós só tínhamos 3 no Brasil que fazia essa cirurgia, e aí depois de 3 meses eu o convenci, né? Então eu acho que eu pude essa ação. Então, por causa dessa cirurgia, você pulou uma Olimpíada, né? Pulei. Seriam 5, no caso. Exato. E aí, isso que ele não acreditava, né? Que isso fosse acontecer. Primeiro, mas você acreditava? Com certeza, senão não teria isso me era o mais submetido. importante, né? Primeiro assim, eu tentei alguns tratamentos, não foram bem sucedidos, e a única saída era a cirurgia mesmo, né? Tive que seccionar o músculo semitendinoso da perna esquerda, e aí por isso que eu achava muito difícil, não havia não ia ser sincronizada, né? As minhas pernas, assim, uma ia... Eu fiquei, de fato, no início como Saci Pererê, uma tinha força, uma reagia, uma respondia e a outra não. Mas eu falei para ele que eu não tinha pressa, porque eu queria ir às Olimpíadas de 2004. Então, eu tinha 4 anos ainda para recuperar, para me reabilitar. Então, quando nós fizemos o teste, depois da cirurgia, eu fiquei com 30% de funcionar, dessa minha perna estar funcionando, e a outra 100%. Então, era uma diferença de 70%, e nós trabalhamos essa reabilitação, e eu voltei a 70% e a outra 100%. Então, ele falou, 70% a 100% normal, inclusive, em quem não faz cirurgia, mas foi reabilitada. Ô, Magnólia, agora, assim, hoje a gente vê muitas mulheres correndo, né? Um comportamento assim bastante curioso. A corrida de rua, né? O Rio Grande do Norte é um dos que mais crescem nessa atividade, por lazer, por brincadeira, profissionalmente. Mas você, assim, foi uma precursora aqui no estado, né? Vamos dizer assim. E se hoje as mulheres já passam por
questões, né, de gênero nesse segmento. Imagina quando você começou. Como foi para você, naquela ocasião, essas questões de gênero? Veja bem, não é que não tivesse, como você acabou de dizer, se hoje, com toda essa discussão que nós assim, né, vivenciamos no dia a dia, ainda a gente vive o que vive, você imagine quando eu iniciei em 1975. Eu acho que a diferença foi que isso não foi uma coisa que eu foquei. Né? Assim, foi muito a minha determinação, o meu foco, assim, o que eu queria, eu acho que eu consegui isolar essas questões. Então, assim, não adiantava alguém falar nada. Mas você ouvia? Eu Quer acho dizer, que muito cedo, pelo que eu comecei a fazer primeiro, foi dentro da escola. Eu adquiri um respeito muito, muito bom dentro da da rua que eu morava, assim, só meus amigos sentiram a minha falta de eu brincar. Eu fui muito de brincar no meio da rua. Então, os treinos me deixaram já, assim, eu ter optado por ser atleta já me deixou uma vida muito regrada. Né? Você começou? Então, de 12 para 13 anos. Sim. Então, já estava com a vida muito regrada. Então, eu saí das brincadeiras de ficar na rua porque eu tinha que ter um tempo para ir à escola, para treinar e para fazer minhas tarefas da escola. Então, o dia já estava muito cheio e eu precisava descansar. Então, tudo isso me tirou das brincadeiras de criança mesmo. Mas eu não me arrependo, entendeu? Foram decisões assim, muito amadurecidas. Eu tomei poucas decisões na minha vida, todas elas foram muito amadurecidas antes de tomar. E seus pais apoiando isso tudo? Sim, sim. Mas eu confesso que se eles não tivessem me apoiado, eu teria feito de todo jeito. De todo jeito. Acho que por causa disso é que eu consegui me impor muito cedo as minhas decisões. Então, na escola eu tive muito apoio, muito assim. Eu estudei no Sebastião Fernandes e a diretora, quando eu fui competir no Gernes, então, a escola toda era liberada para ir. Então, ela alugava ônibus. Então, isso foi uma coisa assim, muito marcante na minha vida. Né? Então, assim, como que eu poderia me sentir diferente? Não. Eu fui muito acolhida na escola, fui muito acolhida dentro de casa. Então, não tinha como eu pensar que não ia dar certo e que essas questões aí iam roubar meu sonho. Né? Não. Quando eu decidi fazer, eu também queria fazer bem feito, né? Eu entrei na escola aos 6 anos. Na época também, vocês são muito jovens, mas na época, os alunos, dentro da sala de aula, se escolhia um líder. E a gente usava uma plaquinha. Então, assim, muito cedo eu decidi fazer a coisa bem feita. Então, eu sempre tive uma liderança. Você era disciplinada. Muito disciplinada e eu acho que eu conseguia ser uma referência dentro da sala de aula. E isso eu fui levando muito cedo. E o esporte me proporcionou isso. Muito precocemente eu tive acesso aos desafios. Entendeu? A disciplina levou ao esporte ou o esporte levou à disciplina? Não, a minha disciplina me levou ao esporte. Sim. Porque eu tive a oportunidade até de ver outros esportes que eu não via tanto compromisso quanto eu achava que deveria ter. Então, por isso que eu fiz uma opção por uma modalidade individual. Porque eu também fiz vôlei. Primeiro, eu era a mais nova da equipe de vôlei, mas eu achava que precisava de mais empenho da equipe. Então, como eu competi no primeiro Gernes nas 2 modalidades, eu senti que eu poderia não estar enchendo o saco de ninguém para treinar mais, para estar mais individualista. Então, a modalidade individual me possibilitou isso. Então, assim, eu não precisava estar pegando no pé de ninguém, eu precisava Era você seguir. E você mesmo. Eu acho. E veio depois um outro motivo muito forte, que eu viajei para representar o Estado em 1976. Eu ainda ia completar 13 anos e eu saí daqui de Natal para Porto Alegre. Essa viagem marcou e definiu 100% que eu iria ficar no atletismo. 13 anos de idade. Meus pais, assim, malucos. Mas aqui para Porto Alegre, e assim, nossa, eu super entusiasmada. E essa Você foi viagem... sozinha ou foi com a equipe, não, né? Não, foi com a equipe, mas assim, a equipe era muito mais entre 16 e 18 anos. Sozinha que eu digo assim, 13. sem os seus pais. Sem meus pais, a gente foi de busão mesmo. E assim, essa viagem, ela foi definitiva para mim. Decisiva e definitiva. Assim, é isso que eu vou querer fazer. Porque teve um motivo a mais, né? Eu acho que nada acontece por acaso. Eu acredito demais nisso. Eu não estive e fiquei, permaneço até hoje no atletismo por acaso. E aí veio uma causa social, né, que também me despertou. Eu era uma atleta que eu não tinha necessidade, não passava necessidades. Minha mãe é da área da saúde, né? Concursada, era da área da saúde, enfermeira. Meu pai era
da área jurídica, então foi juiz, foi promotor, então assim, nós não tínhamos essas necessidades que muitos têm, e é o perfil socioeconômico de quem pratica o atletismo. Então assim, eu vi um grupo de pessoas, em sua grande maioria dos que participaram, que estavam naquela viagem comigo, que eram pessoas muito carentes. Muito. Então, assim, aquele choque social eu tive logo, mas foi ele que me fez ficar. Porque, assim, eu dizia assim, ó, um dia eu quero fazer alguma coisa por pessoas como essa, né? E eu acho que eu permaneci no atletismo com essa missão, né? Assim, eu acho que Deus me deu todas as possibilidades para que eu pudesse intervir, o que eu pudesse ajudar a construir outras vidas, né? Assim, sair... além, de fato, das mulheres terem esse problema, mas também todos eles pudessem se emanciparem socialmente, né? Então, Agora, acho que isso foi mais... Talvez tenha sido algo mais importante na Sua minha medalha vida. mais preciosa. Com certeza, Sim. com certeza. Magnólia, agora você tem uma trajetória, como você está contando, muito importante. Certamente inspirou muitas pessoas a entrarem, né, e seguirem a carreira do atletismo profissional, né, de alta performance. Mas, assim, no ambiente profissional, nesse ambiente de competição, né, como foi para você, como mulher, se enxergar como mulher nesse papel que você e nesse sonho que você queria alcançar? Vou reforçar o que eu já falei anteriormente, foi algo que eu decidi fazer. Então, eu nada me fazia pensar de outra forma. Mas as pessoas chegavam, alguém chegou a dizer para você que você não ia conseguir? Não, a gente você chegou a ouvir esse tipo de coisa? Veja bem, eu ouvi várias vezes isso, mas não por eu estar, ou por eu ser mulher, mas por eu estar dentro de um estado em que não reunia condições para que você chegasse onde eu dizia que ia chegar. Entendeu? Então, assim, para as pessoas, elas não acreditavam, mas eu acreditava. Então, assim, se você escuta as pessoas e elas conseguem lhe convencer, então não era, de fato, um sonho. Eu acho que o sonho você não desiste. E eu tinha, assim, isso me provocou muito mais ainda determinação e compromisso, que eu dizia, eu vou para os Jogos Olímpicos saindo daqui, treinando aqui em Natal, sem nenhuma condições, sem pista sintética, sem laboratório, sem nutricionista, sem nenhuma equipe multidisciplinar. Apenas com um sonho definido, eu e o meu esposo. E sem patrocínio também. Na verdade, de 88, eu não tive patrocínio mesmo, 88, 89 e 90, quando eu já estava assim, muito consolidada a minha situação enquanto atleta nacional, internacionalmente, aí eu precisei mesmo de um apoio do governo, porque eu passei a viajar muito internacionalmente. E o salário que a gente tinha como professor, que assim, eu entrei aos 18 anos também, eu treinava, fazia faculdade, mas eu trabalhava já também. Né? Eu fui dar aula em Currais Novas, eu dei aula de educação física, porque lá também a gente tinha uma carência de profissionais. Então, em 90, eu precisava de apoio, porque nosso salário não dava. Naquela época, o dólar era 6 por um. Imagina. Então, não dava. Já é difícil hoje. A gente teve o apoio. Assim, eu sou eternamente grata assim, ao Estado, porque não dependeu de quem estava na administração. Né? Assim, Sim. Foi uma coisa que eu fui bem abraçada. Né? Que bom, eles Magnólia. me tiveram como alguém que eles também acreditaram que eu podia promover, né, o Estado, o município de forma mais positiva, de repente outras pessoas pudessem se inspirar, Sim. acreditar também que elas podiam. E isso foi acontecendo. Então, assim, isso foi uma construção, né, de renovação de sonhos, de objetivos, de metas. Assim, fui muito com o pé no chão. Nós sabíamos as nossas adversidades, nós não nos focamos nelas. Nós queríamos, assim, como contrapor aí essas adversidades e focar. O que é que a gente tem? Então, maximizar o que a gente tem e, assim, tentar isolar o máximo possível pensamentos negativos. Então, eu sempre pensei de forma muito positiva. E como é que você vê hoje esse movimento das corridas? Então, acho que é uma oportunidade que as mulheres... Assim, eu ainda questiono algumas, porque tenho alguns questionamentos quanto a corridas, porque, às vezes, eu não percebo que 100% das mulheres hoje correm porque elas querem esse objetivo de tentar se superar fisicamente. Mas ainda há uma exigência das mulheres que elas tenham um biotipo, né? Fisicamente elas sejam mais atraentes. Então, elas se sentem muito cobradas também. Então, algumas elas optam... Como assim?
Quem Por quê? corre perde Porque, ou ganha. exatamente, algumas elas optam porque as pessoas questões falam, estéticas. por questões estéticas. Entendi. Você vai ficar com um corpo mais bonito e tudo. E para você ver, na época que eu fazia, as pessoas já falavam assim, não vou fazer, porque vai masculinizar e tal. E assim, eu provei que eu fui mãe. Então, e hoje você vê as mulheres que elas assim, perceberam que elas podem, não importa se as pessoas estão falando, eu quero fazer, eu quero definir mais meu corpo, então, mas muitas ainda, elas têm uma cobrança nelas, porque o corpo é perfeito, as revistas, as propagandas todas mostram muito mais as mulheres que elas precisam ser também fisicamente perfeitas. Vocês veem, assim, vai para uma clínica dessas estética, qual o percentual de homens que estão, qual o percentual das mulheres? As mulheres são muito cobradas. E o esporte, de qualquer forma, foi vendido também com esse objetivo. Né? Então, você acha que quem física, corre hoje, as mulheres, a maioria vai em busca mesmo de uma performance mais estética? Eu até acho hoje que os profissionais que trabalham, eles conseguem ver o objetivo de cada uma. Né? Tô falando, mas assim, muitas... Eu acredito que isso e uma coisa que elas passaram a ter exatamente por essa cobrança, que muitas se sentiam cobranças e isoladas, né? Então elas entravam em depressão e esse foi um meio que você, como encontra essa identidade também em outras mulheres, essa identificação, então terminou sendo um ambiente que elas voltaram a ter um pouco mais de vida, porque os problemas, há uma identificação dos mesmos problemas e elas passaram a ter profissionais também que cuidam. Né? E aí isso começa a você mudar um pouco o seu objetivo, mas há ainda uma cobrança muito em cima das mulheres que elas precisam fazer para perder peso, que elas são, né, têm sobrepeso. Eu ainda acho que as mulheres, até porque assim, houve um estudo, né, há alguns anos atrás, que aqui a gente identificou que a adesão à prática de atividade física, ela veio muito da necessidade médica. Agora, das Entendeu? mulheres que eu conheço que correm, por lazer mesmo, né, e também como opção de esporte, assim, quem corre adora correr. Ama. É correr. viciante. É viciante, né? É uma coisa impressionante. Eu fico impressionada. Eu gostaria de correr, eu não corro por conta do meu joelho. Eu já tentei. Eu também. Mas assim, eu sonho correndo e é muito gostoso. Agora, assim, você está falando dessa cobrança estética, mas eu vejo também por esse outro lado que é um grande prazer a corrida. Sim, é isso sim. mesmo? Assim, você também tem essa percepção? Você inicia muitas vezes com um objetivo e você vai descobrindo outros deles. Um deles é você se superar. Porque assim, as pessoas não correm só por correr. Ou elas passam a ela fazer uma exigência dela de melhorar, de performar cada vez melhor. Porque também tem né? isso ali no grupo, né? Então, assim, elas vão percebendo. E isso vai do que eu posso, até onde eu posso. Então, você se superar. E isso você vai levar para a vida. O esporte, ele é uma referência para lhe mostrar que em seus outros papéis, você pode fazer isso também. Né? Você pode ser uma melhor profissional, você pode ser uma melhor empresária, né? Assim, na sua área, todas as áreas que você decidir ser, como mãe, como irmã, como filha. Então, você tem como você também performar em todas esses seus papéis que você assume. Mas ele, muito cedo, lhe dá essa oportunidade. Sim, e a gente vê também uma profissionalização, né, desse segmento, né? A gente vê empresas, né, como você bem citou, assim, se especializando em orientar para a corrida e também com foco muito em mulheres, porque é diferente, né? E existe o turismo esportivo, pessoas Também. que viajam Sim, em busca das sim, maratonas, sim. né? Então, assim, também um negócio por trás, Assim, né? não, hoje as corridas, dificilmente... Não, lógico, nós temos algumas corridas que são temáticas, elas têm um outro objetivo. Mas a grande maioria é um negócio. É uma rede de produção incrível mesmo, né? Então, assim, o quanto ela impacta realmente na economia de quem, no estado, no município, que realiza esses eventos. Muito, mas muito mesmo. Só que nem todas as pessoas descobriram, né? Assim, nem todos os municípios, nem todos os gestores descobriram que é uma forma também de você aumentar a receita dentro e melhorar a qualidade de vida da sua população. Porque a atividade física, não é vacina, né? A gente vê aí algumas pessoas que dentro da própria corrida, infelizmente, vêm a óbito, mas a gente sabe que a grande maioria, um percentual altíssimo,
Meu esposo, ele acabou de defender o doutorado dele exatamente fazendo esse perfil, estudando esse perfil das pessoas que optam por fazer a corrida de rua e as consequências. Então, por que elas fazem, né? Então, não é uma vacina, mas existe. E, estatisticamente, que os benefícios são muito grandes. Agora, você precisa estar com um profissional, às vezes, não somente naquela orientação técnica, mas por quê? Porque às vezes você tem outros problemas, você é de um grupo de risco, então precisa de outros profissionais também estarem promovendo a sua saúde, porque senão você também poderá danificar a sua saúde, né? Pronto. Então, a gente vai trazer aqui para essa conversa, Magnólia, a professora de Educação Física, Daniele Cerveira, ela que também corre, ela também que tem uma consultoria, né, de corrida, para dar o depoimento dela como uma mulher e também como uma praticante desse esporte. Meu nome é Daniela, eu sou corredora, eu sou triatleta, eu tenho assessoria esportiva de corrida de triatlo que atende muitas mulheres. Também sou funcionária pública, estou aqui na minha função, aqui trabalho com eventos na Secretaria de Esporte e Lazer. E sobre o meu desafio com a corrida, antes de ser corredora, a gente é mulher. E a mulher enfrenta muitos desafios para ser ouvida, para ter espaço, para se posicionar no mercado de trabalho sem precisar de validação, sendo a gente mesmo. E é desafiador, mas a gente traz muito dos valores do esporte que a gente aprende com a corrida e com o esporte que a gente está fazendo, que é a determinação, a obstinação, a vontade, é buscar dentro da gente o que é verdade pra gente e continuar seguindo o caminho. Então é isso que eu faço, como a corrida me ajudou e me ajuda até hoje nesse mundo do empreendedorismo, nesse mundo do esporte de uma forma geral. E o que eu percebo também é que a gente se unindo as mulheres, a gente fica mais forte. Então esse movimento que eu faço lá na empresa, de estar sempre apoiando, não importa o objetivo, não importa como você chega na assessoria, se você já faz, se você não faz, se você não sabe nem para onde vai, a gente está sempre se apoiando umas às outras. Nós temos particularidades fisiológicas que são próprias da mulher, como a questão da flutuação hormonal, a uma certa idade da vida vem a questão da menopausa, então a gente precisa se conhecer e se apoiar cada vez mais. Para finalizar, uma pergunta aqui para Magnólia. Magnólia, a corrida, além de tudo que lhe proporcionou, de títulos, de toda a sua trajetória de sucesso, o que é que ela deixou na sua vida pessoal? Então, Magnólia. Bom, eu acho que o maior legado que eu trouxe para a minha vida pessoal foi o que eu aprendi muito cedo no esporte, né? É preciso construir e você cada vez mais renovar seus objetivos, as suas metas, na questão de você qualificar cada vez mais as suas entregas. Então, todas as minhas ações, em todos os meus papéis, eu tento buscar, é lógico que a gente nunca sabe qual é a excelência, mas pelo menos melhorar o que você fazia para o que você pode fazer, sim. Então, eu acho que hoje eu consegui me consolidar também na minha área, na educação física, e juntamente com a administração, porque o que eu faço hoje, eu tenho que ter esses dois cursos bem atrelados, pela minha preocupação e pela minha disposição de fazer bem feito, né? Então, eu acho que isso a gente precisa ter essa consciência para a nossa vida. Em tudo que a gente se dispõe a fazer, tentar fazer o melhor possível, né? Você não pode focar no prêmio sem você antes construir, porque o prêmio ele vem, é uma consequência da sua construção. Você precisa definir o que você quer, ou seja, qual é o seu sonho, e você estabelecer a partir do que você definiu, quais seus objetivos, quais as suas metas, que elas sejam feitas com os pés no chão, né? Que você de fato não estabeleça algo que você possa, as suas expectativas não serem atendidas e isso lhe frustrar. Então, eu acho que a minha construção na minha vida como atleta, que iniciou muito cedo, aos 12 anos, e eu competi, eu fui a atleta mais velha nos Jogos Olímpicos, eu tenho 41 anos nos últimos Jogos. Uau! Né? Então, assim, foi mais algo que eu pude provar que era possível, né? Se superar, depois de uma cirurgia, né? Assim, Ainda mais isso. Eu já vi de 4 anos sem eventos de alta performance, assim, mas eu acreditava, eu queria provar que isso era capaz, que isso era possível e que eu era capaz. Então, acho que o legado é dizer para as pessoas, elas precisam acreditar nelas, elas precisam se ouvir e escutar,
é assim mesmo, né? Porque senão, se você começa a duvidar de você, é muito difícil você conseguir. Você fica parada, né? Porque assim, por mais que as pessoas acreditem, se você não acreditar, não acontece. Então, se as pessoas não acreditarem, mas se vocês acreditarem, vocês podem ter certeza que acontece. Magnólia, você já falou em maternidade, já falou em desafio várias vezes. A maternidade foi um desafio? Foi nada. A maternidade foi uma coisa fantástica na minha vida. Mas você teve que parar em algum momento, a atleta Magnólia? Olha, eu engordei 23 quilos, né? Assim, eu fiquei bastante pesada, mas eu não deixei de fazer minha atividade. Eu treinei bem até um pouco, eu competi grávida ainda. Hoje não competiria mais, porque hoje é doping, né, a gravidez. Mas assim, eu fiquei me exercitando bastante e depois da gravidez eu voltei a treinar com 20 dias. Então não foi um problema. Nossa! De maneira alguma. A gestação foi tranquila e assim, acho que Deus também me deu... mais uma vez ele me presenteou com a família que eu construí, né? Eu treinava meu primeiro treinador foi o professor Armando Lima, até juvenil, e depois que eu casei aos 18 anos, passei a treinar com o meu esposo, exatamente quando Luísa nasceu, em 85, né? Hoje, uma pessoa assim, que apesar de tive uma vida bem atribulada, mas tempo de excelência, os poucos tempos que eu tive com ela durante essa minha vida foram muito significativos, e é tanto que assim, a nossa relação é muito boa mesmo. Porque tem as viagens, às vezes você tem que se afastar certeza. do seu filho por causa da sua profissão. Eu não tinha como treinar aqui quando no período chuvoso. Imagina. Então, ela já sabia, e eu lembro bem, ela com 2, 3 anos, ela dizia, está começando a chover, né? Você vai embora. Então, assim, foi uma coisa que a gente sempre passou muito, que a gente ia se separar um pouco, mas, assim, construímos a nossa relação de mãe e filha excepcional. Estou tendo o prazer de estar agora com ela. Ela foi embora quando eu deixei os Jogos Olímpicos em 2004. Infelizmente, ela já tinha optado pela profissão e era fora do Brasil. Foi embora em 2004. Nesse momento está aqui, porque onde ela mora hoje, ainda tem uns conflitozinhos aí, ela precisou vir para cá e eu estou curtindo meus 2 netos. Né? Então, assim, Uau, já é vovó de 2 netos. Magnólia, você, na verdade, assim, pela trajetória que você, pelo pouco que você contou aqui, você realmente teve alguns privilégios dentro dessa carreira tão complicada, né, que é o atletismo. Mas, assim, voltando à corrida de rua, né, a gente tem alguns dados que dizem o seguinte, que as mulheres já são maioria, né? Sim, sim. Elas são cerca de 50 e mais de 51, quase 52%, né, entre os na política participantes. também. Né? Isso é bom. E os eventos esportivos, né, elas também já são maioria, né, de participantes. Sim. Então, assim, isso é um dado que realmente é interessante e também estimulante, né? Na educação também. Então, assim, são dados fundamentais e que a gente vê que é uma presença que tende a crescer. Isso lhe orgulha de alguma forma? Com certeza. O que eu vejo, né, seria assim, se eu tiver outra vida, eu quero voltar como mulher, tá? E como corredora também? Eu acho as mulheres espetaculares. E o que você Com tem a todo dizer a elas? respeito pelos homens, mas quem faz a coisa acontecer somos nós. Concordo. Né? Eu também. Né? Então, assim, nós só precisamos de oportunidades. E, às vezes, essas oportunidades, a gente que precisa dar. A gente precisa criar e construir Exatamente. essas oportunidades, Exatamente. como você construiu a sua. Porque, Acho às vezes, se a gente ficar esperando que alguém valide, às vezes a gente não vai sair do lugar. É verdade. Então, as mulheres precisam ousar, elas não podem ter medo de nada. Gente, não pode. O mundo, ele hoje está aí girando porque existem as mulheres, com todo respeito pelos homens, assim, nada contra os homens, mas é porque as mulheres, a gestão, definição, execução, tem muito a ver conosco, né? Essa paciência da gente construir, né? Da gente construir. Então, assim, isso me orgulha de saber que hoje as mulheres, elas já decidem fazer, elas não precisam de que ninguém autorize. Olha que a gente ainda tem, meu primeiro projeto social, eu lidava com os pais, onde para estudar, né, o nosso foco maior era formação acadêmica, profissional. Então, muitos pais, eles falavam assim, eram dois irmãos, onde os pais ainda defendiam que o menino podia estudar, mas ela não podia. Uhum. Então, isso foi um trabalho que a gente também teve que fazer, né? A gente tem sempre muitos desafios, né? Ainda, cada vez mais, né, Magnólia? Que coisa boa. Exato. Por isso que a gente cresce, porque nós temos muitos desafios, né? Perfeito. Mas às vezes é sofrido, Magnólia. É sofrido, infelizmente. Às vezes é sofrido. Né? Mas a gente
Realmente, isso que você diz é muito potente e muito inspirador. Realmente, a oportunidade somos nós que construímos. A gente não pode ficar esperando por outras pessoas. Nada é fácil. Nada E é fácil, assim, né? Margot, eu entendo que é sofrido e tudo, mas a gente não pode se focar no sofrimento. A gente não pode. Ó, a pequena conquista que nós tivemos, a gente tem que vibrar, a gente tem que comemorar isso, sabe? Porque senão a gente vai ficar realmente. A gente pensa, às vezes eu falo com a minha mãe, ela, mas isso. Eu falei, mulher, mude de pensamento. Todos os dias exercite pensar que isso já passou, a gente tem que construir com outro olhar, né? Porque senão a gente não consegue crescer. A gente vai ficar assim, olhando para o retrovisor. Sempre para trás. Não. Porque não existe crescimento sem dor. Não existe crescimento sem dor. Inclusive fisicamente. Todo mundo fala, quando fulano deu um estirão, tá com as articulações tudo doído. O músculo só desenvolve porque ele está ali ferido, sofrido. Tem que ter motivação. Gente, tudo tem que ter motivação. Nada vai acontecer se não tem. Então, a gente encontrar a motivação nas nossas decisões, nas nossas definições, é importante. E assim, na verdade, você só define quando você se motiva, né? É isso aí. Agora, é preciso que você, assim, insista naquilo que você quer, se for um sonho, porque senão vai ser uma fantasia. Aí você vai começar a se deparar com as adversidades, falar, não, hoje está chovendo, eu não vou treinar, eu não sei o que é isso, eu sei que, para mim, não tinha dor. Eu fiz uma competição, até hoje, é o melhor resultado do Brasil, sem ser meu recorde, né, que são 35 anos, mas um recorde de uma competição eu fiz com uma febre enorme, assim, uma febre. Eu estava com infecção, mas eu só fui tratar depois, assim, eu nem sabia que eu estava com essa infecção. Eu só sabia que na hora eu estava com muito frio e o corpo, e eu disse assim, mas eu preciso ir. E esse recorde, ele está até hoje, no maior evento do Brasil. Caramba, então, assim, tem coisas que você não pode ceder, né? Meu primeiro Mundial Master, eu ganhei depois que eu pisei numa pedra aqui treinando, e eu não aguentava o pé. Eu corri com uma pomada que poucas pessoas conseguem segurar o ardor, né? Ela é feita à base de pimenta. Poucas pessoas conseguem, mas eu consegui. Eu corri, eu ganhei e depois eu não andei. Magnólia, com essa, a gente vai encerrando o nosso papo. Pelo jeito, teria muita história para contar, mas a gente, infelizmente, tem um tempo. Mas, assim, e para reforçar exatamente o que ela acabou de dizer, né, Margot? A gente encerra com uma frase de efeito que tem tudo a ver com isso que você contou. De uma mulher? E também de uma mulher, também de um atleta de alta performance, que é uma referência, pelo menos na nossa geração também, certamente na sua, Nadia Comaneci, que ela fala assim, eu não fujo de um desafio porque tenho medo. Pelo contrário, eu confronto o desafio porque a única forma de livrar-se do medo é colocá-lo embaixo de seus pés. Exatamente isso que você falou. Exatamente. E a gente encerra também com uma homenagem. A gente sempre homenageia uma mulher que já se foi, que não está aqui mais nesse plano, que já se encantou, como diria Daliana Cascudo e Câmara Cascudo, que é Charlotte Cooper. Bota aí. Ó, Charlotte Cooper foi a primeira mulher a ganhar o ouro olímpico, né? Ela, imagina, uma mulher com vestido até o tornozelo correndo pelas quadras de grama do All England Club em 1895. Essa é Charlotte Cooper, que o maior legado dela não foi em Wimbledon, tá? Foi nos Jogos Olímpicos de Paris de 1900, os primeiros em que as mulheres participaram. Foi em 1900. Olha só. Foi que as mulheres participaram pela primeira vez de uma Olimpíada. Então tá aí, né? Já que estamos aqui com uma pessoa do esporte, uma mulher do esporte, símbolo da gente, né, Ângela? Isso, muito tá bom. Aí, Charlotte Cooper. Magnólia, a gente encerra aqui nosso papo, mas quem quiser continuar conversando com você pelas redes sociais, qual é o seu @? Eu sou um pouquinho ruim, pessoal, mas Magnólia Figueiredo, _RN, vocês podem entrar em contato. Eu não sou muito das redes sociais, a não ser, vez por outra, eu entro no Instagram para passar uma mensagem positiva, de que as pessoas acreditem, e do nosso papel, né? Principalmente de que elas acreditem, porque se você não acredita, o que eu já falei, que se a gente não acreditar em nós, a coisa não Ninguém acontece. Acredita. Né? Porque tem muita gente para não acreditar, né? De todos os papéis que a gente assume, então eu sempre posto nesses papéis que a gente assume. Quer seja profissional, quer seja como mãe, quer seja como filha, mas fazendo a coisa acontecer. Muito obrigada pela sua presença, viu? Sempre grandes mulheres, né? Sempre. Sempre. Valeu. Valeu, gente. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.